Eu não sei a você, o dia, ele é um pouco diferente, né, para nós. A gente sente, né, a tristeza, pelo distanciamento, né, que nós vamos ter de nossa irmã, querida irmã Josefina, tantos anos. Nossa irmã foi membro aqui dessa igreja, esteve presente aqui tantos e tantos anos, mas é uma realidade, como o irmão Enéas expressou na oração dele, irmãos. Ao mesmo tempo que a gente fica triste, nós ficamos alegres. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos salvou. Então nós temos a certeza, a irmã está, eu sempre penso assim, enquanto nós nos entristecemos aqui, lá ela está maravilhada com tudo que o Senhor preparou, né, para ela e para todos nós. E vamos continuar orando, pedindo ao Senhor graça. Eu quero pedir a ajuda de todos os irmãos, a liderança da igreja, como eu mencionei no grupo da igreja, que nós estejamos lá. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa aqui, não veio aqui à igreja hoje, mas se você pode, converse com os irmãos e possibilite aos irmãos a chegada. Então converse com o irmão, eu vou te dar carona, você precisa de carona, e vamos nos ajudar para que nós estejamos lá. Provavelmente, muito provavelmente, nós teremos o culto às 14h30. O sepultamento será às 16h, então 14h30 o culto, terminando ali talvez 15h15 mais ou menos, e aí dá tempo da família também ter mais um momento, né, de despedida. Eu sempre gosto de fazer assim, mas nós temos que respeitar aquilo que a família deseja. Então, como não consegui ainda contato, eu não posso afirmar definitivamente que será assim, mas essa é a nossa ideia, o nosso desejo é fazer isso, e essa será, então, será o nosso empenho. Quero pedir a você que continue orando, e enquanto nós não estivermos lá, então vamos tentar ao máximo nos concentrar aqui, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Deus tem algo maravilhoso para você que está em casa também nos acompanhando, e será uma bênção ter esse momento aqui. Não sei se Daniel pode me ajudar, eu não vi. Está aqui. Como gosto de fazer, irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. E eu quero pedir ao irmão Roberto, por favor, irmão Roberto, ore, peça a bênção do nosso Deus para as nossas vidas, para que o Senhor nos abra a mente e o coração, nos abra os olhos, e nós possamos pensar, falar, agir de acordo com a vontade dEle. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui juntos, reunidos na Tua casa, para engrandecer o Teu nome, Senhor, e aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai, queremos Te pedir encarecidamente que o Senhor abra as nossas mentes, que possamos, ó Pai, estar de coração aberto, para juntos aprendermos sobre tudo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Ilumina, ó Pai, a mente do nosso professor, nosso pastor, que ele possa, inspirado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, de maneira clara, ó Pai, nos orientar. Nós estamos aguardando e também acreditando que o Senhor tem, ó Pai, o melhor para cada um de nós. Amém. Nosso pedido e nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão, pela sua oração. Meus irmãos, nós estamos numa jornada, essa jornada é de 4 momentos. Eu estarei aqui até este momento. Na próxima semana, o irmão Valdilson dará continuidade, porque nós não estaremos aqui. E será uma bênção se você puder vir e ver o fechamento dessa jornada de reflexão bíblica que fala sobre o discipulado. Nós falamos, e eu quero aqui em todas as aulas, né, fazer questão de falar isso, e mesmo que rapidamente desta vez, mas falar com você sobre a questão da nossa identidade. Nossa igreja, irmãos, ela criou uma visão, uma missão, nós temos valores, e isso vai nortear, vai mostrar para o mundo e para nós mesmos quem nós somos, né? O que cremos, para onde vamos, por que nós estamos aqui, e assim vai. Aí nós temos uma construção de nossa identidade que é feita sobre um alicerce, obviamente. Esse alicerce tem seus pilares, e acima disso vem o que a gente faz todo dia, o que a gente deve, o que nós devemos fazer todos os dias. E qual é a nossa visão? No fim de tudo, o que a gente deseja? O que nós desejamos ser quando nós crescermos? Mais ou menos assim.
E aí, pensando nessa situação, nós determinamos que nossa igreja, ela tem um alicerce inabalável e não abrimos mão disso. O alicerce inabalável é a palavra de Deus. Ela é o nosso alicerce, é a nossa regra de fé e de prática. E, meus irmãos, importante entendermos também que nós temos os pilares que sustentam a nossa casa. E esses pilares são comunhão, qual mais? Amor, louvor, discipulado e testemunhar. Isso, muito bem. Esses são os nossos valores. Importante, irmãos, ressaltar que nós acreditamos numa boa comunhão. E essa boa comunhão é um cuidado mútuo, é uma unidade, é viver em comunidade, é um olhando para o outro, mas não para julgar, para ajudar, para abençoar. E nós cremos que a expressão visível da nossa fé é o amor, né? Esse amor maravilhoso, o amor de Deus a cada um de nós. Então, são dois pilares importantes. Nós temos 2 pilares importantes também, que são os pilares de crescimento. Como que nós vamos amadurecer? Nós vamos amadurecer fazendo o que nós estamos fazendo aqui, vindo à igreja, aprendendo, louvando ao Senhor, nos auxiliando mutuamente, mas também ajudando outras pessoas a crescerem. Isso chama-se discipulado. Então, crescimento espiritual, discipulado, é você formar Cristo na sua vida e formar Cristo na vida de outra pessoa. A intenção, irmãos, do discipulado é essa. Isso é um fato muito importante. E aqui também nós temos o pilar do testemunho. Então, nosso compromisso é anunciar o Evangelho. A nossa declaração de missão da Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo, ela tem como objetivo a propagação fiel do genuíno Evangelho. Há muitos evangelhos por aí, mas só há um evangelho genuíno. E esse evangelho genuíno é o que a nossa denominação aqui em São Paulo se preocupa. E nós queremos divulgar o genuíno evangelho. E assim também nós, como Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, fazemos da mesma forma. Irmãos, o que nós vamos fazer todos os dias? Então, leiam, por favor. O grupo de planejamento estratégico olhou, entendeu que o discipulado, de acordo com a visão que o pastor passou para o grupo e aquilo que Deus colocou no nosso coração e queremos fazer aqui na igreja, que o discipulado é um caminho de crescimento para nós, para aqueles que vão chegar, mas é também um caminho de testemunho. Então nós precisamos, irmãos, absorver essa visão, porque isso é o dia a dia da igreja. Tudo que nós fizermos, cada ministério, cada departamento deve olhar para essa missão e falar: isso que eu estou fazendo se enquadra aqui, isso que eu quero fazer se enquadra dentro disso. Se não se enquadra, não significa que não será feito, mas a gente pode deixar de lado para um outro momento, porque o importante é testemunhar, testemunhar a atual geração o Evangelho. E a geração, irmãos, é o povo que vive aqui agora. Nós vamos ter, daqui a pouco, uma outra geração chegando. E essa nova geração precisa conhecer Cristo e ser discípulo de Cristo. Muito, talvez muito melhor do que qualquer um de nós já fomos até aqui. Mas também nós temos a nossa visão. E a nossa visão é... valendo 500 pontos. Quem consegue falar de cor? Ninguém se atreve, olha só. Você não vale. Você não vale. A Lenita também não vale. Não é brincadeira. Eu não combinamos isso, né? De valendo 500 pontos aqui, tá bom? Mas eu sei que os irmãos já têm noção disso, né? Irmãos, o que nós queremos ser? A cada dia, a cada momento,
é que nossa igreja seja composta por pessoas que tenham a visão da volta de Cristo. Cristo está voltando, Ele está voltando, e nós precisamos aguardar essa volta. Como que nós vamos aguardar? Aí nós vamos aguardar essa volta vivendo de forma dinâmica. E viver de forma dinâmica, irmãos, é fazendo as atividades, as lições da vida cristã do dia a dia. É o beabá da vida cristã. Qual é o beabá da vida cristã? Leitura, oração, testemunho. Leitura, oração, testemunho. Isso vai trazer, irmãos, uma coisa muito boa. A sociedade, ela vai conhecer o Evangelho. Então, essa é a visão que nossa igreja tem para esse tempo. Isso, irmãos, é responsabilidade de quem? Todo mundo concorda? Amém ou não? Amém. É responsabilidade nossa. Nós temos a responsabilidade. E é muito importante, quando a gente chegar no final do estudo, lá na última lição que o irmão Valdilson dará semana que vem, você vai entender o quanto isso é importante. E para isso acontecer, irmãos, eu e você e eu, nós precisamos nos sentir responsáveis. Nós somos responsáveis. Deus já nos deu essa graça, essa bênção. E aí nós estamos falando sobre o DNA do discipulado. Nós falamos sobre 4 condições essenciais do discipulado. Quando abrir lá a sua célula lá e o cientista olhar com o microscópio e falar qual é o DNA de cada um desse povo aí, qual é o DNA de tal pessoa, o que tem que achar lá? Qual é a primeira questão que tem que ser achada lá? Tá lá, tá aí no quadro. O que vocês... Está muito pequeno, é isso? Centralidade. Jesus é o centro da sua vida? Irmãos, nós não podemos falar Jesus é o centro da nossa vida e a gente ama mais qualquer outra coisa que Jesus. Jesus não é o centro da nossa vida se o carro, a casa, a família e até a sua própria vida é mais importante ou vem em primeiro lugar do que Ele. Então, cuidado, vamos ter cuidado quando nós falarmos Jesus é o centro da nossa vida. A igreja não é o centro da nossa vida. A Bíblia não ensina que a igreja é o centro. Ela é importante, porque tem gente que troca Jesus pela igreja. Ele vem para a igreja e parece que Jesus é o centro da vida dele. Só que quando ele sai da igreja, Jesus acaba não sendo mais o centro da vida dele. E as atividades que tem na igreja, elas não trocam de lugar com Jesus. Jesus é mais importante do que todas as atividades da igreja, do que qualquer coisa que a igreja possa fazer. Se Jesus é o centro, todas as outras coisas são secundárias. E digamos assim, não digo propriamente que sejam adorno, mas que elas vêm junto, mas Jesus está na frente. Essa é a ideia, irmãos. E o discipulado é isso, é para você e eu, nós olharmos para dentro de nós e nós entendermos, Cristo é central na nossa vida. Se Cristo é central, você vai morrer. Você vai morrer para você mesmo. Então não pode ter os seus desejos, não pode ter a sua vontade, não pode ter os seus planos. Qual é os seus planos? Eu penso assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas Jesus quer que você faça? Tem muita gente fazendo coisa boa, sendo honestamente falando, tem muita gente querendo fazer coisa boa, mas querendo fazer o que Jesus não quer, o que Deus não quer, o que a palavra do Senhor não quer. Não morreu para o eu. Irmãos, quem é que tem a rédea, o controle, a direção? Quem é que tem o leme do seu barco, da sua vida? Quem está na direção da sua vida? Deus está na direção da sua vida? Então seus planos não podem estar lá. E quando a gente fala planos, não quer dizer assim, eu vou comprar uma casa, compre, vou comprar um carro, vou fazer uma viagem daqui a 5 anos, se tivesse viagem que você pudesse viajar para a Lua, vou viajar. Viaje, não tem problema, tá bom? Se for uma viagem boa, bacana e puder me levar junto, vamos junto. Mas, quando a gente fala de planos, irmãos, são assim, aqueles planos que muitas vezes é onde vai chocar com a nossa vontade, com o nosso eu. Falharam conosco. Mas a pessoa que falhou, ela que tem que vir até mim. Então, se o seu eu não morrer, Jesus fala, você não pode ser
meu discípulo. E aí vai, né? E aí vai. Acredito que hoje você vai entender um pouco melhor. Renunciar. Tem que tirar coisa da sua bagagem. A bagagem está pesada. Tem que tirar coisa da sua mala. O que tem dentro da sua mala? O que você está carregando na sua viagem? Estou carregando dentro da minha bolsa de viagem, tem o quê? Minhas riquezas, meu poder, minha autoridade. Irmãos, isso tudo fica aí. Não ambicioneis as coisas da terra. Essas coisas vão deteriorar, irmãos. Daqui a pouco isso aqui tudo vai enferrujar. Veio um pastor aqui um dia na nossa igreja, num trabalho que teve aqui, de alguns pastores, eu fui em uma reunião, pastor, nossa, pastor, que igreja bonita. E eu acho, nossa igreja é muito bonita. Ela é muito bonita. E eu falei para ele assim, pastor, daqui a pouco o fogo vai queimar tudo isso aqui. Você já parou para pensar nisso? Um dia, irmãos, a terra vai passar por uma reforma, o fogo vai acabar com tudo isso. Por mais bonito que você construa alguma coisa, vai se acabar. Temos que renunciar. Então, o chamado ao discipulado é isso. É você também entender que você precisa renunciar. Ao mesmo tempo, você precisa permanecer na palavra. Então, cultivar a intimidade com Deus através da leitura, do estudo profundo, da aplicação diária das Escrituras. Né? Uma das coisas muito importantes para nós cristãos, como purificará o jovem, como purificará o Valfrido. Está escrito lá na minha Bíblia, o Valfrido. O seu caminho. Como vai purificar? Observando, conforme a tua palavra. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Está valendo ponto? Já Salmo 119, 9 a 11, hein? Está valendo ponto para aí. O pastor não está participando, né? Se pudesse, guarde a palavra de Deus no seu coração. Torre forte é o nome do Senhor, a ela se achegará o justo e estará em segurança. Irmãos, quantas vezes eu falei esse versículo e escrevi para algumas pessoas, que abençoou tanto algumas pessoas e tem abençoado. Guarde, porque não fica só para você, fica para os outros. E hoje nós vamos aí seguir com a nossa trilha do discipulado. E eu quero pensar com você que dentro dessa trilha que a gente vai seguir, irmãos, isso não é uma lista de tarefas. Então, assim, isso é uma caminhada. É uma caminhada, começa lá com a centralidade de Cristo, é um marco inicial, tem uma pedra ali, início da jornada. Qual é o início da jornada? Centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o centro. Então peraí, deixa eu ticar aqui, não, porque essa é uma jornada que você vai e que você vem, que você vai e que você vem, ela não acaba, não é um passo e aí você dá outro e aí o primeiro e você vai ali, porque senão você poderia queimar etapas. Como é que eu faço para pular do passo 1 para o passo 3? Não existe isso dentro do discipulado. Tá? Então, não é uma lista que você vai completar a cada dia, mas é um ciclo virtuoso. Esse ciclo ele vai se seguindo virtuosamente, fortalecendo você e formando em você um caráter maravilhoso, formando em você o caráter de Cristo Jesus. É uma coisa maravilhosa. Então, para entender, nós falamos sobre os quatro lá, as quatro primeiras etapas dessa jornada. Então, entendendo aqui, só para a gente resumir, uma vez que você tenha definido sua lealdade suprema a Cristo, qual é o enfrentamento que você vai ter? Vai ter que ter um custo, porque, irmão, seguir a Cristo tem custo. Não é uma coisa assim desvairada, tem um custo. Qual é o custo? Você vai enfrentar imediatamente o custo prático dessa sua atitude, que é morrer para a sua própria vontade. Morrer, se não morrer para você, entenda isso, está lá em Lucas, né? Nós lemos Lucas 14 semana passada. Não pode ser discípulo de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está afirmando, é o próprio Jesus que afirmou. Se você não morrer, você não pode ser discípulo de Jesus. Então, Cristo é o centro da minha vida, eu estou morrendo, né? Aí o que vai acontecer? A realidade da minha vida, a realidade interior, ela será muito modificada. Irmãos, quando Cristo entra na vida de alguém, a pessoa consegue morrer para si mesmo. É rápido, é fácil? Não, mas é um processo, e você vai passando o tempo, você não se reconhece. Antes eu era de um jeito, e hoje eu sou de outro.
Antes, olha, irmãos, eu vi aqui uma irmã nova convertida, a irmã Adriana, nas aulas de batismo. Pastor, eu não estou me conhecendo. Aí, irmã Adriana, por quê? Pastor, antes, se fosse antes, eu teria tal atitude. Agora, pastor, eu paro, eu reflito, eu penso, e eu sinto algo assim que me dá paz e alegria. Irmãos, na simplicidade dela, de nova convertida, o que ela está dizendo? Que ela está dando lugar para o Espírito, ela está dando lugar para a palavra, ela está dando lugar para a oração, e a vida dela está sendo transformada. Permanecer, irmãos, na palavra do Senhor, inevitavelmente produz isso. Só que também produz algo que é exterior e é muito visível. O que é exterior e que é muito visível? É um amor transformador e incondicional pelos outros. Então, essa será, então, daqui para frente, né, nós vamos falar um pouquinho disso daí. O que essa imagem simboliza ou significa para você? Olhando para essa imagem, quem gostaria de falar? Sem o microfone chegar, mas rapidamente fale. Pastor, eu penso isso, eu penso aquilo. Servir. Hã? Humildade. Humildade. O pessoal do fundão da bagunça aí, pode falar também. Não, estou brincando. Hã? União. Trabalho. Boa. Ajudar o outro. Hã? Oração. Que mais? Tá ficando bom, hein? Hã? Amor. Que mais? Ah, tá um coração ali, né? E fica fácil, né? Ah, assim também, né? Aí fica fácil, né? Isso. Pode ser alguém também dando algo para alguém pegar que precisa, não é? Legal, irmãos, maravilha. O que é isso, irmãos? Isso é uma marca. Isso é uma marca. Essa imagem, ela é uma marca. E que marca que essa imagem traduz? Ela traduz a marca de um amor incondicional. E aí eu quero ilustrar esse amor incondicional com uma coisa que todo mundo viu essa semana, acredito eu. O que todo mundo viu essa semana? Todo mundo viu pessoas estarem participando de uma prova. E uma pessoa estava no chão e ela estava convulsionando, mas por conta da prova, do dinheiro envolvido, ninguém se jogou e falou: não importa o dinheiro, importa a vida da pessoa. E eu vou lá e vou ajudar a pessoa. Olha, cadê? Produção, vem. Tá, a pessoa está ali agonizando. Meu Deus, vai lá. Ai, Jesus, espera aí, deixa eu virar as costas, eu não quero nem ver. Irmãos, isso é o retrato digno, entre aspas, da sociedade de hoje. E nós, os cristãos, por isso que eu falo para os irmãos: irmãos, o que essa mídia maldita está tentando fazer? Idiotizar as pessoas. Eu tenho que ficar parado, porque é mais importante eu ganhar um prêmio do que salvar a vida de alguém. Não, mas já tem os funcionários lá que vai fazer isso. Será que daria tempo do funcionário chegar? Esse amor incondicional, irmãos, é um amor que vai em direção não a você, mas vai em direção à necessidade do outro. Só que só consegue praticar esse amor quem passou pelas outras etapas. Porque se Cristo não for o centro da vida, se Cristo não estiver no centro da vida, amar a Cristo sobre todas as coisas, significa fazer o que Ele fez, amar o próximo. Se tivesse acontecendo com você, qual a atitude que você gostaria que as demais pessoas tivessem? Se o pastor cair aqui agora, tem gente aqui por perto, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não, peraí, vamos esperar o diácono não veio hoje, suponhamos, né? Os 3 estão aqui, graças a Deus, mas se não tivesse vindo o diácono, não, vamos esperar o vice-presidente, liga para ele lá, o vice-presidente está lá na casa dele em São Bernardo, até ele chegar o pastor já morreu. Irmãos, Cristo é o centro,
você morre para a sua vontade, você renuncia a coisas, você aprendeu que você precisa se doar. Então, a vida das outras pessoas, a vida do ser humano é mais importante do que qualquer quantia em dinheiro. E para mim, irmãos, eu digo para vocês, eu não acompanhei tudo, mas eu vi isso, irmãos, com muita preocupação e com muita tristeza. E fico pensando, será que se tivessem lá pessoas como eu e você, nós, vamos falar nós, se nós estivéssemos lá, nós agiríamos da mesma forma? Se nós estivéssemos lá, já seria para mim um grande espanto estar lá, né? Não, nem penso, né? Mas na hipótese, é isso que você está vendo, é a marca de um amor incondicional. João 13,35 fala assim, nisto dá para você ler? Ou então abra sua Bíblia, vamos ler todos juntos? João 13,35. João 13,35. A versão Almeida Revista Atualizada é a que eu usei para esse texto aí. Como que as pessoas podem nos conhecer? Como as pessoas podem nos conhecer? Através disso. Esse amor é um mandato, ou seja, há uma ordem. Deus nos deu uma ordem de amar incondicionalmente. O que diz João 13,35? Nisto se vos amardes uns aos outros. Não é um que é mais importante do que o outro. Todos são importantes. Então a Bíblia vai dizer, Paulo ainda dá uma expressão muito bonita, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Ele vai dizer isso para nós lá em Filipenses 2. Então eu considero o Nelson superior a mim, o Nelson considera eu superior a ele, eu considero o Milton superior a mim, e o Milton considera eu superior a ele. Assim, entre nós só há um superior, e esse um superior é Cristo Jesus. Isso, irmãos, é uma marca, é a marca definitiva e verdadeira. Então não é um amor transacional. Eu tenho dito aqui em alguns momentos desse amor que eu falo transacional, esse amor de moeda, esse amor grudento, que não é ruim, é bom, amizade. Mas muitas vezes as pessoas trocam amizade pelo amor verdadeiro. Irmãos, independente se um irmão, uma irmã gosta de mim ou não, é membro da igreja, é minha ovelha, eu vou cuidar. Se fala mal de mim ou não, se fala mal do outro ou não, a gente tem que amar. Cristo pediu que isso seja feito, Ele morreu por mim, morreu por todos, e nós somos seletivos nesse amor. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Não seja seletivo nesse amor. O que Ele fez? Ele amou a todos, Ele estendeu a mão e Ele lavou os pés. Mas na hora que chegar no pé de Judas, rapaz, traz a solda cáustica aí. Traz a solda cáustica aí que o negócio vai ficar bom agora. Você já pensou, irmão, você sabia, né, que Judas ia trair ele, solda cáustica aqui, não é assim. Nós somos chamados, né, o quadrinho está ali, e eu quero ler para você, nós somos chamados a amar, não fomos chamados a amar segundo os nossos padrões. Qual é o padrão de amor que você tem? Irmãos, verdadeiro discípulo que tem uma nova vida, olha como faz sentido. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? É uma nova criatura, obrigado, meu Valdilson. É uma nova criatura, não é? Nova criatura, as coisas velhas. Então, qual é o padrão do amor? Eu vou amar quem me ama. Eu vou me dedicar a quem dedica a mim. Mas essa pessoa não está nem aí para mim, então eu também não estou nem aí para ela. Essa é a mente, irmãos. É o mundo, é o inimigo formando esse tipo de coração e de mente. E aí, Cristo, Ele veio para a nossa vida para trazer um padrão mais excelente. Se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. Miserável, morre de fome aí. Foi isso que ele falou? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber.
Por quê, irmãos? Fazendo isso, está lá em Romanos, né? Vai amontoar brasa viva sobre a cabeça dele, ou seja, vai queimar um fogo no coração dele. Mas essa questão da brasa viva lá em Romanos tem esse sentido, e tem o sentido também de que talvez numa época de frio a pessoa poderia fazer uma fogueira, ela poderia ter fogo na casa dela e o fogo dela se apagou. Mas o inimigo está precisando de fogo, de algo para esquentar a casa, a família, cozinhar. Mas ele não tem como fazer. Então eles faziam uma coisa, colocavam na cabeça, como se fosse uma rodia lá, alguma coisa assim, e a pessoa levava fogo, né, sobre a cabeça dela para dentro de casa. E o que Jesus está dizendo? O amor, ele tem que ser tão incondicional, mas tão incondicional, que se o teu inimigo tiver com um problema, você vai ajudar. O coração abnegado de um cristão é para fazer isso, irmãos, é para ajudar. Então não é como os nossos padrões, não é como o nosso padrão, mas é como ele nos amou. João 13:34. O que diz aí? Por favor, leiam todos. Não, João 13:34, perdão, Inês. Leiam o versículo. Abram a Bíblia aí e leiam o versículo de João 13:34, todos juntos. Eu não abri aqui, então deixa eu abrir também. O que diz aí? Qual que é a primeira palavra do versículo? Então, vocês têm um padrão. Qual é o padrão que nós temos? O amor de Jesus é o nosso padrão. E, irmãos, eu disse aqui algo que para mim é muito significativo. Se eu olhar para qualquer um de vocês e qualquer um de vocês olhar para mim, nós podemos dizer, pastor, eu te amo em Cristo Jesus. Porque eu te amo em Cristo. Porque em Cristo nós conseguimos ver atitudes que a pessoa tem que demonstram atitudes de Cristo. Agora, se você amar a pessoa somente e tão somente pelo que ela é, você pode se decepcionar. Pode ser que em algum momento eu te decepcione, pode ser que em algum momento você vai ficar chateado, você vai ficar triste, eu vou falar algo que você não gostou, mas olhando para Cristo, veja as atitudes de Cristo. E aí, era o que o irmão Inés começou a ler, isso nos eleva a uma dimensão sacrificial, amando mesmo aqueles de quem nada recebemos. Se você for só amar aquele que você espera, estou esperando receber, esse que eu recebo eu amo. Então, irmãos, nosso amor está aí desconfigurado, tem que ter cuidado com isso. Perguntas, dúvidas, anseios? Não? Então, beleza. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer assim, pega uma lupa e deixa eu olhar, para você conseguir olhar para dentro do seu coração, peraí, deixa eu ver se tem alguém que eu tenho dificuldade de amar. E aí eu peguei aqui 3 questões que talvez sejam importantes para você olhar para dentro do seu coração, para ajudar você a dar uma orientação para você. E o que eu estou falando não é só para você, é para mim também, tá? Então assim, será que tem alguém que você tenha dificuldade de amar incondicionalmente? Às vezes nós temos, irmãos. Às vezes nós temos algumas pessoas, a gente precisa pegar uma lupa e aí pensar nessa lupa. Pessoas que nos incomodam. Quem são as pessoas que te incomodam? Para pensar agora. Respira fundo. Isso aqui não é meditação não, tá? Não é meditação não. Pessoas que te incomodam. Eu estou vendo um ali apontando para 2 ali. Tem uma pessoa apontando para 2. Tem alguém que te incomoda no seu coração? Tem, ai, meu Deus do céu. Quando eu chegar naquele lugar, eu vou ver aquela pessoa. Ai, quando eu chegar lá no trabalho, ai, aquela pessoa que falou mal de mim na reunião para o chefe, ele me colocou. Irmãos, eu trabalhei, irmãos, no banco. É foiçada para todo lado. É um querendo derrubar o outro, irmãos. É um querendo passar rasteira no outro. Parece que a pessoa vem armada, mas não é com bazuca, não é com foice mesmo, é para cortar as pernas.
E aí o camarada solta um negócio na reunião, e aí se você não está preparado, que meu chefe, irmãos, ele ensinou muito isso para mim, principalmente agora no último banco. Esteja sempre preparado, pense o que ninguém pensa, tente visualizar o que ninguém visualiza. Mas eu vou estar gastando tempo pensando. Você está se planejando, se prepare para as coisas, porque se as perguntas vierem, você vai saber responder. Então, ninguém te pega de surpresa, e aí você chega no serviço, aquela pessoa está lá, e agora? Então pensa aí, tem alguém que te incomoda? Tem, irmãos, pessoas que você já foi assim tão solícito para ela, mas na hora que você precisou, Deus do céu, precisava, sabe aquele negócio de você tinha condição financeira, você ajudou, mas na hora que você ficou desfavorecido, dá vontade de rir, né? Irmão Valdilson, vai chegar o microfone aí, irmão. Irmãos, é muito duro isso. E o que eu estou querendo aqui aguçar em você é que você possa, em nome de Jesus, olhar com sinceridade para o seu coração. É o que a gente quer pensar aqui, tá bom? Então, tome bastante cuidado com o que você pensa, e o que você pensa está diante de Deus. Pastor, com todas as nossas dificuldades, eu tento, de todas as formas, em todos os locais, ser a mesma pessoa e Cristo ter essa centralidade. E certa vez eu passei por uma situação que eu não esperava, e é complicado você existir no trabalho. Eu não sei se o pastor lembra, mas a gente entra pelo lado espiritual e começa a enxergar as coisas. Foi eu, o pastor e o irmão Wanderson, no velório da minha prima, lá em Diadema. Não sei se o pastor vai lembrar desse fato. E eles, lá, a minha prima, ela participava de outra denominação, né, matriz africana, e as pessoas todas de branco lá, né? E a filha dela pediu para que o pastor, eu e o Wanderson, fizesse lá uma oração, desse um texto. O pastor lembra disso? Lembra, Wanderson? E aí fizemos assim, irmãos, 100% das pessoas eram de outra instituição. E acho que era eu, pastor, mas tinha outra pessoa. Tinham poucos. Poucos. Tinham poucos. Era poucos, bem poucos. Aí o pastor falou, e aí nós falamos também. Mas, enfim, isso foi lá no cemitério, pastor. Na outra semana no trabalho, tem uma pessoa que é dessa matriz e me confrontou de uma forma que eu nem esperava. E, como eu disse para os irmãos, eu levo muito a sério a parte de testemunhar de Cristo, respeito às pessoas. Irmãos, da forma que a gente é aqui na igreja, eu sou no trabalho em qualquer lugar. A gente mantém isso. E essa pessoa começou a falar umas coisas assim que não tinha nada a ver com a outra. Ele pegou na frente de outra pessoa: você é um crente sem vergonha. Aí o Valdilson se despiu do Valdilson que vocês conhecem. Falei, aí a gente acabou revidando, né? Não revidando, brigando, mas dentro da própria companhia. A gente acionou as outras áreas, né? Que foi um desaforo, que foi um desrespeito, né? Mas, enfim, a gente associa aquele desafio que nós fizemos lá espiritual, não sei se os irmãos conseguem entender, em outra esfera, e aí a gente, por outro lado, passou por esse momento que é difícil você ter esse controle em alguns casos, bem específicos, tá, irmão? A gente tem que lutar para evitar as situações assim. Mas, às vezes, são coisas que são colocadas assim que fogem um pouco daquilo que a gente tem. Por quê? Aí você volta e fala: Deus, me perdoa, porque eu não tive essa intenção. E porque a gente sempre tem que manter isso, né? O temor a Deus, o respeito e também o testemunho. Mas foi um momento ali bem pontual, mas depois a pessoa foi e viu que fez totalmente errado, né? Mas foi algo que eu ouvi que foi muito incomum. E pode ocorrer, né, irmão Valdilson? Pode ocorrer. E é a nossa resposta. Vamos procurar os nossos direitos. O irmão fez certinho, foi procurar os seus direitos e segue a vida. Agora, pensa assim, você tem alguém que não tem essa reciprocidade? Talvez, bom, beleza, pessoas que eu não tenho, pessoas que me incomodam, que não têm reciprocidade, mas e as pessoas que eu não tenho afinidade? Jesus deu exemplos assim: mas eu conheço o Lucas.
Lucas é meu amigão, meu filhão. Aí, Lucas, vem jantar aqui em casa. Aí, irmã Rose, prepara uma lasanha aí gostosa, tá? Lasanha, né? Você gosta de lasanha, né, filho? Lasanha, a gente come, se banqueteia. Legal. Mas aí, assim, eu chamo o Lucas, aí o Lucas me chama. E assim, a gente fica nesse vai e vem. Normalmente, irmãos, a afinidade, ela não está errada, mas ela propicia e ela cria coisas, ela cria situações. Mas e as pessoas com quem eu não tenho muita afinidade? Será que não valeria a pena chamar um irmão, uma irmã que você não tem tanto contato para ir na sua casa um dia, para comer? Lá na igreja de Vila Remo, teve uma época que o pastor incentivou isso. Acho que eu vou fazer isso também aqui na igreja. Irmãos, convide um ou outro para almoçar na sua casa, mas aquele irmão que você nunca fez. Ó, se você for na casa da irmã Miriam, irmão, é bênção, hein? Fala aí, irmã Miriam. Eu quero falar que tem pessoas que convidam outro, já aguardando que seja convidado. E a gente Talvez, porque tem pessoas que convidam a outra achando que, para ser convidado, nós temos que convidar, muitas vezes, aquele que nem tem condições, às vezes, de nos convidar também, né, irmão? E não é um só, é vários. Como diz, grupinho, não tem que ter grupinho. Às vezes convido tanto, não por ser grupinho ou não. Nós temos que ter afinidade com todos, na verdade, né? É difícil, né? Quanto maior a comunidade, mais difícil fica. Não é errado, eu acho, penso eu, tá, irmã Miriam, que você tenha, de repente, um pouco mais de afinidade, ou você gasta mais tempo com aquele grupo do que com o outro. E eu falo entre os irmãos, é normal. Mas o sentimento lá, né? Pensar assim, qual é o sentimento que tem que estar dentro do coração? Qual é o sentimento que tem que estar dentro do meu coração com as pessoas que me incomodam, com as pessoas que não tenho reciprocidade e com as pessoas que eu não tenho afinidade? Tem que ser o mesmo. Tem que convidar para a gente se aproximar, né? Porque às vezes tinha pessoas que, sinceramente, só da gente ver as pessoas falar, a gente ficava assim, quando a gente conhece mais de perto aquela pessoa, muda o nosso pensamento. É verdade. É verdade. E muda mesmo, porque a minha mãe ela tem uma expressão assim: você só conhece uma pessoa quando você come um punhadinho de sal com ela. Um punhadinho de sal, não é um quilo, é um punhadinho. Mas eu não tô nem indo assim, irmãos, embora tenha citado isso como exemplo, só talvez para ilustrar, mas é para desafiar o seu coração a fazer isso. Ó. Quando você olha para você e olha para o exemplo de Cristo, como que está o seu amor em relação ao amor de Cristo? Como que é o seu amor olhando para o amor de Cristo? Está igual? Você está fazendo igual? Está sendo igual assim 100%? Não está igual, mas... E não é para mim a resposta tem que ser para você. Pastor, não está igual, mas eu estou a caminho, eu estou procurando, eu estou me esforçando. Irmãos, eu vou dizer para vocês, como líder espiritual de vocês... Aqui, há 6 anos como pastor, há um pouco mais como presidente da igreja, já são quase 9 anos, 8, 9 anos, eu digo a vocês, de todo o coração, que nesse tempo eu vejo homens e mulheres aqui diferentes do que eram lá atrás. Pessoas, irmãos e irmãs, melhoraram em muito a sua vida. E não financeiramente falando, também, talvez muitos melhoraram, mas espiritualmente falando. Os irmãos já estão num outro nível. Então pense nisso. Meu amor está ali. Não vou dizer, não vai ser igual, irmãos, é impossível. Mas qual é o parâmetro? É o amor de Cristo. Assim como eu, então vocês amem a si mesmo. Então a gente tem o exemplo. Se nós não conseguimos fazer, é porque talvez nós tenhamos algum problema. Então, o que esse exercício é para que você possa fazer uma comparação do seu amor com o padrão de Cristo. Seu amor pelos outros é condicional ou é sacrificial? Estendendo-se a todos incondicionalmente? Não, eu amo todo mundo do mesmo jeito, todo mundo. É certeza, é 99,99% de chance sem errar. Então, parabéns. Se for assim, eu não vou nem falar 100%, né? Mas se for 99%, maravilha. Agora, pensa comigo assim, o que essas 5 coisas que nós falamos até aqui, são 5 passos, mas são 6, né? São 6 questões, são 5. O que essas 5 coisas formam? Essas 5 coisas, elas formam um núcleo
inseparável de uma vida dedicada a Cristo. Essas 5 coisas, elas formam um núcleo de uma vida dedicada a Cristo. Por quê? A primeira questão, qual é a primeira questão que nós temos que ter na nossa mente? O fundamento. Qual é o fundamento? Então, se a sua vida é uma vida realmente inseparável de uma vida dedicada a Cristo, você também vai ter o quê? O custo. Qual é o custo? Então, você vai ter que morrer para você mesmo. E depois, o que vai acontecer? Se a sua vida é uma vida dedicada a Cristo, como que vai ser a sua caminhada? Meu irmão, minha irmã, esse chamado à renúncia, ele é tão importante, praticamente ele ocupa o meio da questão. Meio, mas não é porque ele é central, né? É a terceira questão. E é o meio no seguinte sentido: o que você está deixando no caminho? Não é para você carregar tudo que você está carregando. Talvez você nem esteja carregando muita coisa. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Tem gente que não está indo a Jesus, continua cansado, sobrecarregado e oprimido, porque não quer trocar o fardo dele com o fardo de Jesus. Entende que não pode nessa caminhada ter os seus planos? Quais são os seus planos? De quem que está sendo evidenciada a vontade? Qual é a evidência de que você está no caminho certo do discipulado? É a renúncia. A renúncia, irmãos, é um fato muitíssimo importante dentro dessa caminhada. E aí, se você tem uma vida aí centrada, né, se faz parte do seu núcleo isso, você também vai ver aí uma quarta coisa. Qual é a quarta coisa? A fonte. E o que eu devo fazer na fonte? Eu devo permanecer nela. E permanecer na... O que Deus falou para Josué? Levanta-te, Josué, vai, passa esse povo, mas também não se aparte o livro da lei dos teus olhos, da tua boca. Você vai falar dele, você vai colocar no teu coração. Meu irmão, minha irmã, por que, irmãos, talvez nós hoje como igreja vivemos tantas dificuldades e tantos problemas e as pessoas talvez assim tão sem talvez uma orientação? Porque a palavra de Deus não está no coração. Se a palavra estiver no coração, você vai ter tranquilidade. O que diz o Salmo 119, 165? Os irmãos que estavam no culto de quarta-feira aí, dias atrás. Não lembram, né? O Nelson lembra, mas não lembra. Né, Nelson? Os cabelos brancos já não deixam lembrar tanto, né, Nelson? É nada. Nelson tem uma memória boa ainda. O que diz aí o Salmo 119, 165? Muita paz tem os que amam e para eles... Vamos falar todos juntos sem olhar na Bíblia? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. De novo, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Para reafirmar, não vale vir aqui à frente e falar esse versículo, tá? Mas você já decorou um versículo hoje. Irmãos, pensa comigo. Muita paz tem os que amam a tua lei. Por que falta paz no coração e na vida das pessoas? Por que de diversos problemas, irmãos, psicológicos e por aí vai? Porque falta palavra. A palavra, irmãos, é o que nos molda, é o remédio certo para a nossa alma e para a nossa vida. Alguém levantou a mão? Irmão Enéas? Diga. Então, pastor, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu morava lá em Engenheira. E eu estava vindo da casa do meu pai, dos meus avós, puxando um carrinho. E o meu avô tinha me dado um dinheiro.
Em poucas palavras, eu gostaria que o irmão me ajudasse nesse sentido. Talvez nem consiga agora, mas depois. Eu estou abrindo o coração aqui para os irmãos. Discipulado é isso, viu? O meu avô, ele me deu um dinheiro, eu pus no bolso e estava caminhando, quase chegando perto da minha casa, vinham 4 rapazes, 4 jovens, mais ou menos um pouquinho mais velho que eu, né? Eu tinha acho que 7, 8 anos. E isso não sai da minha cabeça. E o dinheiro estava aqui e eles começaram a me incentivar a correr, né? Com o carrinho. Você não aguenta. O carrinho, meu pai criava porco na casa do meu avô, que era o mais afastado. E eu fui lá para alimentar eles, né? E estava voltando para minha casa. E tinha, acho que, ração dentro do carrinho. Estava pesado. E eu comecei eles começaram a me provocar, eu correndo, e o dinheiro caiu. Eles estavam fazendo isso porque eles estavam vendo que o dinheiro estava caindo. E caiu. E chegando em casa, cadê o dinheiro, né? Aí me veio a mente, lembrei aquilo. E 2 pessoas, a fisionomia deles não sai da minha cabeça. Eu falei que um dia eu vou me vingar de vocês. Aquilo não sai da minha cabeça, sabe? E até hoje eu ainda consigo visualizar aquela cena. E essas 2 pessoas, 2 eu lembro exatamente como eles eram. E eu fico preocupado, porque eu falei, caramba, essa pessoa não sai da minha mente. Assim, não é que constantemente, mas às vezes a gente vem assim e me lembro daqueles lá, principalmente quando eu vou na minha cidade. Eu passo pelo local onde aconteceu isso e eu vejo aquilo, né? Eu falei, caramba, será que eu não tenho a palavra para poder estar eliminando isso do meu coração, eliminando isso da minha mente, né? De um dia prometer que um dia eu me vingaria deles, né? Então, eu fico preocupado com isso. Isso foi antes ou depois de aceitar Não, Cristo? foi bem antes. Então, a Bíblia tinha diz 7 anos, 7 anos. A Bíblia diz que Deus não leva em conta as questões do tempo da ignorância. Não tinha consciência. Agora, talvez não respondendo propriamente o que você está pensando, porque tem coisas, irmão Enéas, que se nós falássemos assim, Deus, eu vou ler a tua palavra, eu vou orar, eu quero que o Senhor apague da minha mente. Deus não vai apagar. Deus não vai tirar. E Ele vai deixar com que essas coisas fiquem. Por quê? Porque há um desafio. Talvez qual o desafio? Que você hoje, como servo de Deus, como homem de Deus, você pode fazer. Senhor, se eles estão vivos, que eles possam ter conhecido o Senhor já em vida. Enquanto eles estiverem vivos. Se eles estiverem. Se eles não estiverem mais, que eles possam ter conhecido o Senhor. Agora, se eles estiverem, que alguém ou eu possa levar a luz do Evangelho para eles. E que o Senhor me dê a oportunidade de conversar com eles e de repente, encontrá-los e abraçá-los e dizer, eu falei isso para vocês, mas eu falei da boca para fora. E você ter a oportunidade, já pensou, olho no olho, você falar isso para eles e falar, olha, o amor de Deus é tão grande, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que vocês precisam entregar a vida a Cristo. Deus pode criar uma situação em que vocês se reencontrem e você pode, talvez, de forma tranquila, não vou dizer definitiva, se livrar desse pensamento, mas Deus pode dar para você, através disso, uma oportunidade de você ser bênção na vida de alguém. Na realidade, eu não falei para eles. Isso ficou na minha mente, né? Eu não disse que eu iria vingar deles, já entende? E quando eu vou lá, nunca mais eu ouvi eles. Não sei se eles estão lá. Um morava, inclusive, em frente à minha casa. Meus filhos conhecem a casa onde eu morei lá. Um morava lá em frente à minha casa, mas eu nunca mais os vi. Você entende? Sim. Então, pode ser, quem sabe, Se né? tiver oportunidade, Deus me dá a oportunidade de eu encontrar eles e falar do teu amor para eles. Essa é uma boa possibilidade. Olha só, são 5 coisas. E aí você tem a 4ª coisa, que é a palavra. Você ter a palavra como central na sua vida. E nós falamos da marca do amor. Irmãos, essa marca incondicional do amor cristão, Jesus demonstrou esse amor fazendo o quê? Servindo. Esse amor sacrificial é um amor de serviço. Nós precisamos mostrar serviço. Agora, a 6ª condição, 6ª e última condição, é a união frutífera. Jesus vai dizer em João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Você está dando fruto, irmão? Está dando fruto? Ah, pastor, eu estou dando fruto. Que deis muito fruto, e assim vos tornareis. Então aqui ele vai dizer que o fato de dar fruto
condiciona a ser discípulo. Lá em Lucas ele vai dizer 3 vezes de forma negativa: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo, você não pode ser meu discípulo. Aqui ele está dizendo que, pensando numa escala ou numa caminhada, como que a frutificação fosse talvez a última etapa de uma caminhada, então a frutificação vai dizer que você é discípulo de Jesus. Deu para entender? Eu pego lá um caroço de uva, aí eu planto aquele caroço de uva, está iniciando, tem um marco, cavei o buraco, joguei na terra, adubei, coloquei água, vou regando, a parreira vai crescendo, vai crescendo. Qual é a última coisa que você espera? Que dê uva, né? Que dê fruto. Entende, irmãos? Essa questão de dar fruto, da união frutífera com Cristo, é uma autorização final para nós sermos chamados de discípulos. É a capacidade de produzir frutos, mas não é fruto que nós confundimos. Qual é o fruto que nós confundimos? Pastor, eu sou assíduo ao culto. 8h30 da manhã, eu estou lá na igreja esperando o pastor para abrir a porta. 7h da noite o culto começa, eu estou aqui 6h30. Quarta-feira, 7h da noite eu estou aqui. E é uma bênção, irmão, chegar antes, e é assim que tem que ser mesmo. Mas qual é o fruto que a gente diz? Não, eu sou obediente, eu respeito o pastor, eu contribuo com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Não é esse o fruto que Deus espera. Isso, irmãos, faz parte do nosso caráter. Faz parte do nosso caráter. Um homem e uma mulher, quando se casam, quando se juntam, o fruto da união deles são os filhos. Não vai sair outra coisa que não seja filho. A união sua, que é ovelha, com Cristo, o que deve produzir? Uma outra ovelha, uma outra pessoa. E nós ficamos pensando sempre que fruto é obediência, comparecimento, mas a gente não procura entender que o chamado ao verdadeiro discipulado é um pouco disso que a gente está vivendo com o irmão Valdir, o irmão Enéas, que é eles. O irmão Enéas falou algo, irmãos, que para mim é muito significativo. O irmão Enéas abriu o coração dele. E discipulado, irmãos, é isso. É nós desnudarmos o nosso coração e nós, entre aspas, nos expormos no discipulado, ou seja, falar e entender as nossas fraquezas, entender onde a gente precisa melhorar e melhorar. Isso não tem a ver com o fruto. Qual é o fruto que Deus espera? O fruto que Deus espera é você produzir um outro crente, um outro cristão. 40, 50 anos, tenho falado isso constantemente na igreja. Constantemente eu tenho falado, irmãos, a gente não pode entrar e sair da igreja, sem produzir novas pessoas. Ah, pastor, mas eu contribuo, eu oro, eu contribuo, a minha parte está lá. Está lá, em missões. Aqui você faz missões evangelizando. Você faz missões aqui também proporcionando que talvez o seu lar possa ser aberto para criar um grupo de estudo. E você está fazendo diretamente também, indiretamente também, mas tem que fazer. E passamos a vida inteira sem entender que frutificação, que é o fruto mesmo, igual a nós. Fruto, biblicamente falando, é um fruto igual a nós. Pensa aí, Deus quer um cristão igual a você. Já pensou? Ter 2 Valfrido aqui, Deus me livre. 2 Regina, amém? Glória a Deus. 2 Anas, 2 Almirene, 2 Josefina, 2 Loide, 2. E é você ensinando, discipulando e falando para a pessoa: Cristo tem que ser central na sua vida. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que renunciar. Entende? Esse é um processo que você viveu. E esse processo que você viveu e você está vivendo, você vai transferir para a vida de outra pessoa. Irmãos, por que nós vivemos uma vida estéril? E aí, está lá, alerta de esterilidade. Por que nós vivemos uma vida estéril? Porque nós não fazemos isso.
Nós somos aqueles crentes que estamos vindo à igreja, estamos comendo, estamos nos alimentando, e nós estamos tendo a visão, me perdoe, não estou dizendo que a nossa igreja tenha e que a gente viva isso, mas a visão idiotizada que o mundo passa lá fora é que você tem que viver a melhor experiência aqui dentro, aqui tem que ser assim. Que melhor experiência, irmão? Tem hora que você vai sair daqui todo arrebentado. Tem hora que você vai sair daqui assim, mas pastor, essa doeu demais. Hoje o pastor bateu no meu fígado. Quem bate em você é a palavra de Deus. Se Deus trouxer, irmãos, um mensageiro para cá, para pregar algo que esteja fora da realidade da tua vida espiritual, você só está passando tempo. E o que nós estamos vivendo como igreja hoje, neste século? Nós estamos vivendo somente por viver. Mas não é isso que Cristo quer. Uma igreja, irmãos, expressiva, uma igreja pungente, é uma igreja que vive aquela questão do meio, a nutrição pela intimidade. Eu tenho intimidade com Deus? Eu não vou nem perguntar para você, pense aí você tem intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com Deus. Como que é a intimidade com Deus? Eu acordo, tomo café, aí quando eu saio de casa no carro, aí eu estou com o olho aberto. Você pode fazer isso, eu faço isso muitas vezes. Mas você parou 5 minutos, acordou 5 minutos antes, acordou meia hora antes. O meu objetivo é ler 5 capítulos da Bíblia de manhã, porque eu fui desafiado pela jornada bíblica, e eu vou ler em nome de Jesus a Bíblia toda esse ano, amém ou não? Aí eu acordo cedo, vou tirar o meu descanso. Morre para você, crente, morre para a tua vontade, morre para o teu desejo, não alimenta a tua carne, alimenta o teu espírito. E você vai criando formas, e aí você vai ver que não é barganha com Deus. Deus vai abrir a porta, irmãos. Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deva seguir. Deus não ensina para muita gente o caminho. Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Rapaz, Deus ama. Você está fazendo sua parte? Você não faz sua parte, não ora, não medita, não multiplica. Então, nós, irmãos, como Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, hoje, a nossa ideia para 2026 é que nós, aos sábados, nós tenhamos um tempo em grupo, e que nós possamos, tanto com as famílias, casais, famílias, nós possamos ter com os irmãos em casa, grupos. Nós vamos ter pessoas que saberão fazer isso, irão para dentro dos lares, e ali vocês vão estudar a Bíblia, vão ensinar as pessoas a morrer para elas mesmas. Vocês vão ensinar que Cristo deve ser a centralidade, que elas devem morrer, que elas devem renunciar, e isso vai fazer com que a igreja ela cresça espiritualmente. E você vai ver que pessoas dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou no grupo que você estiver, as pessoas vão entregar a vida a Cristo. A mesma esperança de vida eterna que você tem, elas também terão. E, irmãos, tem 3 perguntas que, talvez até mais, ou outras perguntas, mas elas precisam de resposta. Eu vou pedir, irmão Lucas, só um tempinho, filho, para eu poder conseguir terminar aqui, tá? Não falta muito. Mas eu quero pensar com você. Faça aí um diagnóstico honesto da sua frutificação. Sua vida tem sido marcada pela multiplicação espiritual? Você, como servo de Deus, recebeu a ordem: vão e façam. Nós estamos fazendo discípulos. Jesus não falou convertidos, porque quem converte é Ele, não somos nós. Eu simplesmente sou usado por Deus, você é usado por Deus para levar a luz do Evangelho. O Espírito Santo, a palavra converte. Mas a multiplicação é um crente maduro como você vai tornar outra pessoa uma pessoa madura igual você. E aquela pessoa, quando ela amadurecer, o que ela vai fazer? O que vai acontecer com ela? Se você deu fruto, ela vai. Irmão, você imagina o tamanho que talvez isso aqui possa ter? E eu não estou preocupado com o tamanho. Estou preocupado com que pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador. A segunda pergunta que talvez você precisa também pensar: quais são as causas da sua esterilidade? Se falta fruto, a que se deve isso? Por quê, irmãos? Por que está faltando fruto? Vai entrar um pouco dentro da aula do irmão Valdilson. E eu vou só citar isso aqui, tá? Sua agenda.
Você morreu, a sua agenda morreu para o reino de Deus? Ou a sua agenda é você que governa? Se dentro da nossa agenda não tiver espaço, irmãos, para a centralidade de Cristo, acabou. Nossa agenda precisa priorizar o reino. Ai, pastor, mas a gente já faz tanta coisa. Sim, nós estamos fazendo tanta coisa. E o pastor está tentando organizar a igreja, e graças a Deus nós estamos conseguindo, para a glória do Senhor, para aliviar muita coisa para muita gente, mas para que nós todos, como cristãos, nós possamos fazer aquilo a qual nós fomos chamados. Para o que nós somos chamados? Para multiplicar. Multiplicar. Por que eu estou sendo estéril? Por que 40, 50 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos de crente, nenhuma alma veio a conhecer a Cristo através da minha vida? Será que eu não tenho condição de falar de Cristo para alguém? Todos temos, meus irmãos. E a idiotização que se colocou aí por fora é que nós não podemos falar. E assim, me perdoe aqui com todas as vênias, tá? Com todos os respeitos a todos os irmãos. Idade, seja jovem, seja velho, não conta. Até o dia da sua morte, você é discípulo de Jesus. E sendo discípulo de Jesus, você pode ser um discipulador para Jesus. A última pergunta. Desenvolva um plano de nutrição espiritual. Construa uma rotina intencional de oração e de meditação na palavra. Agora, se você não fizer, irmão, vai ser... Todos os anos da sua vida vai ser... 2026 será igual. 2026 não pode ser igual aos demais anos. 2026 nós começamos o ano já com o desafio de você ler a Bíblia em um ano. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas será que você já leu a Bíblia toda em um ano? Nunca consegui ler a Bíblia inteira, pastor. Eu leio bastante, eu leio aqui, ali, eu leio saltado, tal. Tem gente, até brincando com um irmão aqui da igreja, estava falando, tem gente que não sabe que uma mula falou. Tem gente que não sabe de um monte de história, que um homem ficou preso pelo cabelo numa árvore, veio o soldado lá e matou ele, o filho do rei. Se a gente for contando as histórias, onde que estão as histórias? Porque a gente não lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Apocalipse. A gente fica saltando aqui, caixinha de promessa. Vou pegar aqui e vou ver o que Deus fala comigo hoje. Isso não cresce espiritualmente, isso não desenvolve, não matura. E você matura quando você cria intencionalmente um plano de nutrição. Então, como você vai chegar em casa daqui a pouco, o que você vai comer? Ah, pastor, eu não sei o que eu vou comer. Vou ver o que tem lá na geladeira. A geladeira está abastecida? Amém. Então, o pastor, na correria de ontem, esqueceu de comprar café. Eu não tomei café hoje. Tinha o café solúvel, mas eu não tomo. Eu tomo, mas acabei não tomando. Mas eu esqueci, a correria não deu. Falta de planejamento. Entende, irmãos? A gente tem que ter a intencionalidade. Vou no mercado, eu não cato toda a minha compra e taco lá 50 sacos de arroz, vou lá e pago R$1.000, que seria a minha despesa do mês. Não é. É um pacote de arroz, um de feijão, 2 de açúcar, entende? É a mesma coisa que você vai planejar para a sua vida. E o que a gente vai entender? Que o discipulado, ou essa questão toda que a gente está falando, é um ciclo. Esse ciclo, ele tem que glorificar a Deus. Ou seja, você vai morrer, é o fundamento. A centralidade de Jesus é o fundamento. Você vai morrer, é o custo. Quanto custa isso? A minha morte, da minha vontade. Qual é a evidência disso? A renúncia. Qual é a fonte? É a palavra. Não é o meu querer, é a palavra que trabalha no meu coração para isso acontecer. Qual é a marca indelével? Qual é a marca? O amor incondicional. E qual é o objetivo final que glorifica a Deus? O fruto. E aí começa tudo de novo. É um ciclo que se repete. É um ciclo que se repete. E, meus irmãos, a gente precisa parar e pensar que, primeiro, a gente tem que olhar para nós. Então, é um espelho. E depois, a gente entender que isso é um mapa. Primeiro, eu vou me colocar aqui e vou olhar, puxa vida, todas essas coisas realmente são importantes para a minha vida. E agora eu tenho um mapa para eu seguir. E eu vou seguir esse mapa para guiar a minha vida, mas para fazer o quê? Para guiar outras pessoas também. Outros precisam conhecer de Jesus. E para terminar, irmãos, o mandato
não termina em nós, ou seja, ser discípulo de Jesus não termina em nós. O chamado não termina em sermos discípulos, mas em cumprirmos o mandato de fazer discípulos, que por sua vez produzirão muito fruto para a glória eterna de Deus Pai. A trilha não termina, ela começa e continua. Ela começou para mim em 1987. E aí eu quero terminar isso aqui, irmãos, com um vídeo que eu transcrevi do Instagram. Pena que eu não lembro agora de quem foi, depois eu posso citar para você, para deixar aqui a referência, tá? Mas eu vou pegar a fala da pessoa. É uma mulher dando uma palestra, eu acho. Talvez se for uma igreja de linhagem, talvez pentecostal, ela está pregando mesmo, né? Provavelmente. Mas pela forma dela estar falando, ela ou é um testemunho, ou ela está ali simplesmente dando uma palavra mesmo, talvez não seja uma pregação. Mas ela fala assim: chamado não é escolha, é colisão, colidir, colisão de colidir. Chamado é colisão. Eu não vejo na Bíblia um processo de inscrição voluntária para vivê-lo. Abraão não se candidatou. Abraão não se candidatou, mas foi interrompido. Moisés não planejou libertar ninguém. Foi surpreendido por Deus na sarça ardente. Jeremias não escolheu o ofício profético. Ele foi alcançado ainda no ventre de sua mãe. Paulo não construiu o ministério. Ele foi derrubado no meio do caminho. Chamado não nasce da nossa escolha. Ele é iniciativa soberana de Deus. Por isso a colisão, porque choca os nossos desejos com o nosso plano, com os nossos planos, choca os nossos desejos com o plano eterno dele. É o momento em que o que eu queria finalmente encontra aquilo que eu preciso. Chamado não depende de esforço, de estímulo ou de recompensa. Ele também não respeita a sua lógica, não consulta a sua agenda e nem pede licença aos seus sonhos. Ele só vem. Vem como uma voz que não se cala, um peso que não larga, um fogo que não se acaba, não se apaga, consumindo todas as suas possibilidades. Quem já foi tocado por Deus, sabe que pode tentar viver qualquer outra vida, mas nenhuma outra vida serve. Você, meu irmão e minha irmã, não tem escolha. Nós não temos escolha de não sermos. Nós somos escravos de Jesus. Nós somos servos. E hoje nós fazemos com amor, com alegria e com singeleza de coração. Então, guarde isso no seu coração. Isso vai mexer com a fibra do seu caráter, vai mudar muitos conceitos na sua vida. E eu espero que em Deus, a semana que vem, irmão Valdir, com toda a ousadia do poder do Espírito Santo do Senhor, ele fale da agenda, da sua agenda, aonde Deus vai tocar. Porque pessoas só podem conhecer de Jesus se a sua agenda for diferente do que ela é. Concorda ou não? Sua agenda precisa ser diferente. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, recebemos aqui, ó Deus, os conselhos do Senhor e muitas coisas, Senhor Deus, foram faladas aqui. Muitas coisas para serem digeridas, muitas coisas para serem analisadas e pensadas. E eu quero clamar ao Senhor e rogar, Pai, que em nome de Jesus, a começar por mim, o Senhor nos conceda graça e sabedoria. Pela força do poder do Teu Santo Espírito, a cada um de meus irmãos e irmãs, concede graça e força para que eles consigam, Pai, também realizar, Senhor Deus, tudo aquilo que nós dissemos aqui. É uma tarefa muito bonita, é uma tarefa, Senhor Deus, singular, é uma tarefa, ó Pai, gloriosa, a melhor coisa que nós possamos fazer no mundo, em tudo que se faz aqui nessa vida. A melhor coisa que nós podemos fazer, Pai, é ver uma vida
ser salva pelo Senhor, receber orientação e viver uma vida que glorifica ao Senhor, assim como nós estamos vivendo, e ver no futuro outras vidas através dessa vida também conhecerem o Senhor como Salvador. Pai, em nome de Jesus, acabe, Senhor Deus, com a nossa esterilidade. Esterilidade, ó Deus, aqui dentro da igreja e dentro de nós. Não temos, ó Deus, total intimidade contigo, não criamos, ó Deus, intencionalmente momentos de oração, de leitura, não dedicamos parte do nosso tempo para fazer isso. Deus, eu peço em nome de Jesus, dê graça, Senhor Deus, para que a jornada que cada um aqui tem que seguir, ela se complemente, Senhor Deus, com cada um colocando sua agenda e principalmente sua vida à disposição do reino do Senhor. Eu peço a Deus, dê graça para isso, Pai. Dê graça para cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe. E ao mesmo tempo ainda peço a Ti, Pai, conforta e consola os nossos corações. Derrama, Senhor Deus, de graça e de misericórdia sobre a família de nossa irmã Josefina. Daqui a pouco nós estaremos juntos, fazendo, Senhor Deus, a despedida, e queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor use, ó Pai, a Sua palavra, para que pessoas lá possam pensar, possam meditar nesse caminho maravilhoso, eterno do Senhor, o qual Tua serva conosco aqui por muitos anos, por mais de 50 anos, trilhou aqui nessa igreja. Pai, agradecemos por todo exemplo de vida dela, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, e queremos pedir a Ti sabedoria, dá sabedoria a nós, para que nós possamos, Senhor Deus, fazer também tanto quanto a Tua serva fez para honrar e glorificar o Teu santo nome. Eu peço a Tua bênção, graça e misericórdia para nós, eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus amados irmãos. Você tem gratidão no seu coração hoje, nessa manhã, apesar, com essa triste notícia? Você tem algo a agradecer a Deus? Vamos